nem que materialmente você tem que querer uma ruptura da dominação se você for andar dentro de uma lógica materialista, do movimento. É óbvio. Né? Temos que romper uma dominação que é muito poderosa e já manja de como é que faz, né? Porque ela se adapta bem. Agora, a gente demorou muito, acho que se demorou muito, para fazer críticas, por exemplo, assim, por que teve o argumento, por exemplo, do nazismo? Eu acho que o argumento da soberania, até por um ponto de vista nacionalista, mano, do Putin, de falar, não, eu vou atacar por causa disso aqui, e apontar uma estratégia, para mim, política, então, fechou. Agora, deixou cair para mim no colo do Putin a questão do Prigozhin, que acho que todo mundo, sei lá, mano, acho que né, não é possível que as pessoas acreditem que foi o Putin que matou o Prigozhin, assim, eu não sei o que você pensa disso, Eduardo. Muita gente acredita. Mas gente, assim, por exemplo... Você não acredita? É isso? Não, eu não. Eu ainda desconfio, mas depois eu posso dizer por quê. Eu posso desconfiar, mas eu não acredito. Então, desconfiar. Não. Bater o martelo, eu não bato, não. Na minha opinião, sabe qual que é a realidade, assim, aliás, é uma visão que dá para se olhar, assim. Por exemplo, cara, é tão óbvio, que não deve ser, cara. Porque, olha, é muito quicando na beira da área para a OTAN chutar, cara. Então assim, tem precedente histórico desse lance. De falar, olha lá, ele é capaz de atacar até o coleguinha dele, pipipi, vamos lá, olha lá, ó, atacou, enforcou o cara. Então, não é nem questão de... Eu poderia ser o maior putinista do mundo, mas eu jamais chegaria a esse ponto de vista por ser um putinista. Eu acho que a política aponta para isso, de roubar um avião com alguém filmando, parará, não sei o quê. Né? O Prigozhin era algum pracinha, ele era idiota. O que um cara desse era? Agora, o argumento do nazismo, eu acho que a esquerda deveria ter superado já há muito tempo, porque está muito claro que o Putin é um cara que tem... ele é muito seletivo no que ele faz, e ele, se for para se unir com o nazista, ele une mesmo e ponto. É melhor isso aí, ser assumido. Agora, a questão do nacionalismo, de defender e a Rússia, o caralho, tranquilo. Mas a esquerda fica perdida por isso aí, porque eu acho que fica acho que fica nesse bagulho meio que parece stalinismo tem hora, sabe? Isso não, é porque a desconfiança é porque a situação do... Daqui a pouco eu apresento ali o Camus. A situação do Prigozhin com o Putin estava muito conturbada, estava muito estranha. Depois, porque teve aquele levante, e desse levante, se fosse só um levante, não tivesse tido resultados trágicos, né? Porque houve mortos nesse levante, né? Não sei se você chegou a saber, mas aquele levante da Wagner, eles mataram pilotos que sobrevoaram lá, eles conseguiram derrubar. Mas você não acha que é muito preparado, não é muito rolando na entrada da área? Porque, cara, qual que é o motus? Você pegar lá a guerra Irã-Iraque, depois o nascimento dos caras tudo, Al-Qaeda e o caralho todo. E o fim no Saddam Hussein, isso parece que é um trem desse 2.0, sabe? Parece que é a OTAN, então você acha que foi a OTAN, Daniel, só que usando a mesma... Eu acho que Inglaterra, França tem muito a ver, mano. Sabe? E é muito óbvio um mês depois o cara matar o cara. Sim, mas esse dilema, o seriado Sherlock Holmes, ele traz, né? Que esse é um dilema na lógica muito, muito usado naquele exemplo de eu tenho 2 frascos e dou um pro Daniel e fico com um. Eu dei o veneno pro Daniel ou fiquei com o veneno? Então você vai ter toda uma dissertação da lógica para explicar por que eu daria o veneno pro Daniel ou vice-versa. E esse exemplo, para mim, é um exemplo clássico disso, né? Porque é o que o Daniel está falando. Por ele trazer essa conclusão que o Daniel acabou de falar, é por isso que você faz. Porque você fala assim, eu não seria tão burro de fazer um negócio que está tão na cara. Você entende que a lógica subverte o próprio negócio? Eu faço.
É um voo. Responder um negócio na cara. Eu faço que não vou e vou, né? É, só porque... Que eu tô falando. Eu acho que os dois dá para falar, cara. Porque até se eu não tiver, eu não sei, eu não vi ninguém mais falando isso, mas na hora eu falei, cara, tipo assim, se eu fosse a Francinha agora, se eu fosse a Otanzinha agora, eu olhando para aquilo, eu falava, caralho, olha isso, olha a oportunidade que a gente tem, cara. Entendeu? Olha a oportunidade da gente plantar uma arma química, né? Igual a gente usou de chuchar isso. Tá bom, não é? A proporção da Rússia é outra, eu sei, não dá para comparar, é óbvio, né? Claro. Eu estou falando que é o quê, cara? É o discurso ocidentalista. É o ocidentalismo, é o orientalismo lá. Então, eu acho que, olha, eu sou um dos caras que falo mal do Putin aqui desde o começo, cara, e agora eu estou dizendo que eu acredito que nessa o Putin dá para duvidar. Dá para duvidar. Uhum. Dá para duvidar pela dinâmica que eu acho que pode ter geopolítica, não sei. Eu acho que dá para duvidar. Entendi, né? E eu sou o contrário, né? Eu sou acusado de ser o defensor do Putin aí, né? Eu ainda desconfio porque a situação com a Wagner está muito conturbada. Não sei se você sabe, mas quase que o exército russo entrou em confronto com a Wagner na Síria. Porque eles não queriam deixar a Wagner pousar na base T4, e aí eles iam derrubar os helicópteros lá, ia ter uma guerra lá da Wagner com o exército russo. E aí o governo sírio teve que negociar, o governo da Síria teve que negociar para que eles fossem para a Líbia, né? Para que os wagneritas fossem para a Líbia. Hã? O que o Pepe Escobar está falando disso? Eu não estou acompanhando ele, não. Faz tempo. Eu fiquei curioso agora para saber qual que é a opinião do Pepe Escobar sobre isso. Antes do Camus falar... A gente podia levantar uma polêmica, né? Você deu uma bela polêmica. A gente podia falar lá da nova resistência, né? Que está tendo uma polêmica aí, não sei se você sabe. Então, antes do Camus falar, só para recapitular por que eu apoio incondicionalmente a Rússia, né? É porque na minha concepção, eu não estou apoiando a Rússia, né? Para mim, a Rússia é a testa de ferro da China. Essa guerra trata-se de China e OTAN, não de Rússia. Para mim, a Rússia é só uma ferramenta que a China está usando, né? Se eu tiver errado nessa análise minha, aí na hora eu largo a Rússia. Se a pessoa provar para mim por A mais B, ó, merda, você tá viajando, Rússia é uma coisa, China é outra aí, mas na minha concepção a Rússia é só a testa de ferro do negócio. Sim. Nesse ponto específico, eu concordo com você. Nunca tinha visto o Camus, grande Camus, tamo aí, mano. Fala aí, Camus. É que eu falei, né? Eu imaginava, pela voz dele, eu imaginava que ia ser igual o João Grilo, o Chicó, mas não, cara. Mas você esperava o quê de um cara... Ô, Eduardo, você esperava o quê de um cara cujo discípulo congela a perna dele, né? Foi a perna que o discípulo congelou, né? Aí não dá, né, cara? Pode falar. Tá sem som, tá sem som. Agora deu. Tá legal aí o áudio? Tá. Tá um pouco baixo. Se puder chegar perto do microfone aí, se estiver longe. Não tá baixo, Eduardo? É só pra mim? Não sei. Tá baixo. E é porque eu já aumentei aqui, já bem... Beleza. Não, mas dá pra ouvir. Só se tiver como chegar, tá bom. Se não tiver, tá bom também. Beleza. Agora tá bom, agora tá alto. Beleza. E aí, Eduardo, e aí, Merlin, Beck, e aí, Barba Dialética, tá igual o Zelensky, né? Um dia a gente se encontra, né? É a live, né? Então, o que tá rolando aí? Eu tava vendo ali o discurso do rapaz, né? Um bom discurso, na minha opinião. Se encontrou também lá com o presidente da Palestina, né? A posição falou lá do Assange, né? Falou lá do FMI e tal. O fato é que amanhã ele vai se encontrar com o Zelensky, né? Infelizmente, né? Mas é isso aí, né? Vocês estão falando agora do Prigozhin, né? O Barba tá sendo meio que um advogado aí do camarada Vlad, né? O Camus já é o promotor. E tá gravado na internet. Eu defendi o Putin numa parada dessa. Que caralho. O Camus agora é o promotor, vai. Rapaz, é o seguinte... Provavelmente eu estarei errado, mas eu não sei, eu tenho essa... elefantinho atrás da orelha.
Cara, é o seguinte, é uma tradição já de longa data do Putin, tá? O Putin já mandou matar empresário, já mandou matar jornalista, tá? Já mandou, enfim. Eu acho que seria meio estranho que ele fosse perdoar um cara que tivesse sob seu comando 28 mil soldados dos mais preparados dentro das Forças Armadas Russas, né? Porque o Wagner ele vem das Forças Armadas Russas, né? Todo aquele pessoal ali, né? E eu acho que aquilo ali foi o fim de um jogo perigosíssimo que o Prigozhin estava tentando fazer, um jogo político principalmente, né? E o Putin acabou cortando as asinhas dele, como cortou de vários outros, tá? Como cortou Pera de aí, vários outros. O Camus, me Prigozhin. permita aqui rapidinho, mil perdões aí de cortar. Mas não é um jogo econômico, no meu entendimento, essa traição foi assim, ó. O cara chegou e falou: quanto que o Putin tá te pagando? Eu pago o dobro. Será que não foi isso? Ou foi ideológico mesmo? Esse aí que eu não entendi. É o seguinte, é porque também é político, tá? É econômico e político também. Econômico no sentido de que o Prigozhin ele talvez não estaria satisfeito, né, com o que havia recebendo, com os lucros, tá certo? Com participações nessa nova Ucrânia que está vindo aí, não é? Porque vai ter sim uma guerra para tomar conta daqueles territórios, tá certo? Vai ter uma guerra política, enfim, fodida, para saber quem é que vai ser o manda-chuva ali daqueles territórios, ali do que restar da Ucrânia, tá certo? E, e aquilo, o Prigozhin, ele já estava se preparando ali para essas eleições que tá vindo aí, né, na Rússia, né? E é muito comum na história russa, quando chega próximo assim dessas eleições, né, surge aí ou é um super conservador, não é? Ou é um dissidente aí famoso, né? Como foi aquele caso lá do Navalny, né? Então, o Prigozhin ele estava tentando ali através da Wagner, né, consolidar ali uma posição, né, é, de super patriota, né, mais patriota que o Putin, né, um cara que seria melhor, né, para a Rússia nesse momento, né? Seria o cara ideal, né? O pulso firme, né? E já estava tentando mobilizar ali, já estava tentando arrumar ali algum tipo de apoio, né? Dentre aqueles conservadores, daquela galera que advoga de fato a radicalização da guerra, né? Que dizem que o Putin está sendo muito fraco, que o Putin tá perdendo, que o Putin está cometendo um erro atrás do outro. E, logicamente, o Putin viu isso, tá? O Putin tem um faro para esse tipo de conspiração já bem apurado, né? Viu isso e começou a cortar as asinhas do Prigozhin, né? E o Prigozhin, aquele levante que ele tentou dar, talvez foi uma reação ali meia louca, né? Dele vendo o Putin acabar, né? Com o horizonte político dele, né? Então aquela reação ali dele pegar aqueles soldados ali, meia dúzia de soldados, né? Porque não foi os 28 mil, né? Apesar de ser 28 mil, mas não chegou a entrar, né? 28 mil soldados em Rostov. Mas aí ele foi para cima, né? Ele foi para cima. Não deu certo lá, obviamente, né? O Putin ia acabar com ele e depois ocorreu lá um acordo, né? Com Lukashenko, como a gente já sabe, né? E, enfim, ele foi lá para a Bielorrússia, mas que desmoralizou o Putin, tá? Ô, Ele Campos, mesmo, opa, Deixa eu te perguntar uma coisa. Tipo, o cara, entre aspas, fez um motim, traiu e beleza. Se o Putin devolve aquela tentativa lá e mata o Prigozhin naquela hora, qual que seria a diferença daquela hora lá e depois no avião para falar que não foi ele? Por que ele não matou lá na insurreição? Ué, era muito mais lógico. Ué, o cara tá Acho que ali depende da representando. fidelidade do batalhão, né? Essa que é a Essa eu pergunta, né? O respondo. batalhão Essa é eu posso fiel. responder, se quiser. E não ter o ataque, a tomada? Não, deixa o Camus responder. Deixa o Camus responder, depois eu respondo. não, eu acho que não é muito interessante você entrar numa guerra no meio de outra, né? Eu acho que o Putin pensou primeiro nisso. O Putin, ele não é de tomar ações assim, você mexeu com ele e ele vai te responder agora no exato momento. Não, ele espera você, como um bom KGB, né? Ele vai esperar a poeira assentar, vai ver melhor, né?
Por exemplo, a Segunda Guerra da Chechênia aconteceu dessa mesma forma. Todo mundo pensava, depois que o Yeltsin saiu, que o Putin ia deixar a Chechênia lá, tá? Não ia mexer na Chechênia e tal, e do nada o Putin chega e começa uma guerra fuderosa contra a Chechênia. Então, assim, talvez ele não combateu o Prigozhin ali naquele momento, porque ele temia, né, que aquilo ali se escalasse e tal, porque de certa forma o grupo Wagner ele tem um apoio dentro da Rússia, né, porque conseguiu vitórias extremamente importantes ali no Donbás, enfim. E o Putin achou por bem não mexer com isso naquele momento, né, naquela hora. Mas eu sabia que quando ele foi para a Bielorrússia, que o Putin ia dar o troco num momento ou outro, né? Porque também o Putin queria conservar também, ele não queria entrar numa guerra aberta, eu acredito, porque ele queria conservar aquela estrutura do Wagner, né? Talvez ele quisesse pegar essa estrutura do Wagner, esses soldados, esses quadros, e colocar na mão de outros oligarcas, que é uma coisa também cultural dentro da Rússia. O Putin, ele fez isso com vários oligarcas, com várias pessoas lá, com vários bilionários, né? Ele chega lá, toma aquilo que o cara tem e coloca na mão de outro oligarca e assim sucessivamente, né? Ele mata o cara, expulsa a família, enfim tal, mas aquela propriedade fica com o Estado russo. Vou dar um exemplo. Quando ocorre aquela tragédia lá do Kursk, né, do submarino Kursk, eu acho que vocês já estão bem familiarizados com isso, um jornalista lá falou merda, né, um oligarca lá falou merda, dizendo que toda a culpa do Kursk era do Putin, né, que o Putin tinha permitido aquela tragédia e tal, né. No outro dia o cara foi deportado e todo o comando da televisão do cara foi para o Estado russo, foi para oligarcas amigos do Putin, né. Então é assim que o Putin age, né. O Putin ele não esbraveja, ele não tem um jeitão ali igual do Lukashenko, né, um jeito bruto, não, ele aperta sua mão, diz que tá tudo bem, né, no melhor estilo stalinista, né, quando você vai saindo é que ele pega você no final da curva, né. Então, então é Sim, assim, né. sim. Então é assim, Aliás, não espera, eu falo isso aí do Putin, eu até falei aqui que tem livretinhos, aliás, tem bibliografia foda e tem livretinhos de 10 contos de shopping que contam histórias cabeludas do Estado russo lá. Eu já contei umas aqui, somente das fortunas associadas a ele e tal. E aí é poder, não estou falando só na questão de ser ladrão, não, foda-se isso aí. Estou falando em questão de poder mesmo, do poder que se engendra no meio do cara. Isso aí é sem dúvida. Ó, o Camus não dá para discutir uma vírgula, não tem um argumento contra. Para mim, o meu argumento é o tempo. Ponto final. Para mim é tempo. Vai ter que esperar o tempo da história passar para a gente falar, tá. Porque ele teve a oportunidade de fazer e depois de um tempinho muito curto ele fez. Olha, eu prezo a inteligência do Putin mais. Eu acho que o Putin é mais inteligente. Agora, pode ser. Por que vocês... Deixa eu responder. Deixa eu responder rapidinho, Beck, só para não perder que eu falei que o Camus ia responder, depois eu ia responder, depois eu boto para você. É que talvez não sei se o Daniel estava familiarizado com o que aconteceu no dia do levante da Wagner, mas eu acredito que a resposta que eu dou para o Daniel a esse argumento, né, não batendo martelo, foi o Putin, não, mas esse argumento do Putin não ter matado o Prigozhin naquele dia, é que foi o Putin era uma coisa muito arriscada você botar o seu exército para combater a Wagner naquele momento, porque o Prigozhin ele tinha, entre aspas, né, invadido a Rússia, né? Ele chegou até numa parte que estava ainda muito longe de Moscou, né? Ficou aquele sensacionalismo, ele vai marchar sobre Moscou, aquela coisa, aquele sensacionalismo todo, mas era uma região ali muito longe de Moscou. A gente sabe que a Rússia é um país enorme, né? Era ainda muito longe de Moscou, era Rostov, né? Muito longe da cidade de Moscou. E não sei se você sabe, mas o Putin, o exército russo chegou a bombardear estradas. As estradas onde a Wagner ia passar, o comboio da Wagner ia passar, foram bombardeadas. Ou seja, ele não quis atacar a Wagner, ele atacou a estrada, destruiu a estrada, literalmente com bombas, para não atacar a Wagner, exatamente porque se houvesse um conflito interno ali, a Rússia já está em guerra. Ia ter um conflito dentro, uma guerra civil dentro da Rússia, né? Por causa do tamanho era o prestígio que o Prigozhin tinha lá, né?
E além disso, a Wagner estava ali no meio da população, né? Até teve, eu lembro que teve um blogueiro lá que esculhambou os tiktokers que estavam lá filmando, né? Mas enfim, porque heróis, né? eles não tinham noção ali do que a Wagner estava fazendo ali, né? Muito também pelos serviços os jornais russos também provavelmente não estavam dando toda a informação, né, para não criar pânico. Então, talvez aquela população que foi receber a Wagner devia estar achando lá, sei lá. Não, mas aí tem a internet, né? Aí tem esse problema também. Mas muitos foram lá achar que eles estavam ali para ser condecorados, porque voltaram da Batalha de Mariupol e tal. Então foram lá tirar foto. Então ia ser um banho de sangue, ia matar muito civil ali, né? Então, por causa disso que não tinha como o Putin matar o Prigozhin naquele dia, entendeu? Então foi uma coisa bem calculada. Então essa é a resposta para essa pergunta, né? Não, mas sem bater o martelo também, né? E para mim, rapidinho, antes de passar para o Beck, para mim, como eu falei, o próprio Daniel responde a pergunta dele, né? Porque é genial, né? O próprio Daniel falou, né? O Putin não seria tão burro. Então, exatamente, imagina os generais desse oligarca aí, imagina os 5 principais generais chegando lá no Putin falando, Putin, por que você matou o nosso oligarca? Ele vai falar o que o Daniel falou, cara, você acha que eu sou burro para matar esse cara? Eu sabia que vocês iam se rebelar contra mim, não tem lógica isso. Do ponto de vista lógico, é brilhante isso, Daniel, porque todo mundo sabe que o Putin... Uma coisa que todo mundo sabe é que o Putin não é burro. Todo mundo sabe disso, né? Então ele vai falar, você tem 2 opções, você acreditar que eu sou burro ou não sou burro. O que você acha que eu sou? Não, burro definitivamente você não é. Então, logo, não pode ter sido eu que matou o cara. Isso é lógica. Sim. Isso implica em sim e implica em não. Então por isso, porque senão eu não teria nem. Eu falei, não, eu preciso falar isso, porque não é possível que todo mundo de cá, mas não, o Putin é muito foda, né? Nesse aspecto de gênio político, sem dúvida nenhuma. Né? Mas é óbvio que dá para se acreditar que é o Putin, sim, até porque, igual eu falei, ali está formado uma dinastia e não solta mais. Não, eu tô falando que se o Putin quisesse, seria um plano perfeito. Se ele quisesse, o problema é ele quis. Essa que é a pergunta, né? Isso que a gente não sabe, né? Então, ele quis. Não, eu acho que a gente tem que partir do princípio que a gente tem que ter pé no chão. Vocês estão muito conspiracionista. Aquilo ali foi claramente um acidente aéreo, que nem aconteceu com o Yuri Zavascki, tá? Teve nada de assassinato, isso acontece, assim, de vez em quando o avião cai, né? Assim, isso é um conspiracionista demais. Aviões caem todo dia, né? A gente vê todo dia no noticiário tem aviões caindo na Europa, na Ásia, né? Todo dia caiu um lá. Como é que não caiu do Eduardo Campos aqui no Brasil? Como é que é caiu do Eduardo Campos? Aquela frase do Butcher Não é do Butcher, é do cara do GTA lá. Você esquece milhares de coisas, você ignora milhares de coisas, né? Todos os dias, você ignore mais essa, né? Acidente acontece toda hora, normal. Ninguém tá livre. Né? Outro oligarca, eu acredito que o Eduardo deve conhecer também, que se não tivesse fugido tinha morrido, era aquele Roman Abramovich, né? Que é o dono do Chelsea, né? Na época, se ele não tivesse fugido, o Putin tinha degolado ele também. Ele fugiu, ele escapou por um triz, né? Que foi justamente naquele período onde ele entra no lugar do Yeltsin e tava aquela roubalheira, aquela fuleiragem lá dentro, né? Das oligarquias lá mamando nas estatal. E o Putin colocou o pau na mesa e disse: não, agora o negócio vai mudar aqui um pouquinho, porque desse jeito não vai sobrar para roubar mais lá para frente, né? Então ele foi um dos que teve que fugir, tá? Lá da Rússia. Então, não deve se afrontar um Putin nessa questão política, nessa questão de popularidade, tá? Você pode, eu acho que fazer tudo com o Putin, acho que menos isso, tá? Se colocar como seu sucessor ou querer ganhar ali algum apoio político, alguma visibilidade, eu acho que é uma sentença de morte, tá? Historicamente, ele nunca admitiu esse tipo de coisa. Eu não sei se o Eduardo e o Daniel dão aula pro 2º grau. Vocês dão aula pro 2º grau, gente?